Bom dia, bom dia, bom dia a todos vocês, meus amados amigos, irmãos e família linda. Mais uma manhã com Deus, mais um momento que estamos entrando na presença do Papai nessa manhã, dando a primícia do nosso dia. Hoje é o nosso 33º dia do propósito de 40 dias. Mais um dia, mais uma manhã, mais uma oportunidade de vida e o Senhor aqui nos sustentando, nos ajudando e nos fortificando. Cada dia, cada manhã tem sido diferente. Cada momento, o Senhor tem sido ímpar, único. Não existe outro igual, não existe. E tem sido diferente todos os dias. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem falado conosco. O Senhor, através da sua palavra, nós temos aprendido, né, que só Ele é Deus e só Ele tem a palavra de vida. Só Ele tem, né, o ensinamento que nos leva a uma vida eterna. O nosso Deus, ele é maravilhoso. Estava meditando, fazendo a minha devocional nessa manhã. E nessa minha devocional, eu estava vendo, né, o quanto Deus é maravilhoso. Eu estava meditando justamente no Salmo capítulo 14. O capítulo 14, bem no começo, fala assim o salmista, né? Fala sobre a corrupção do homem e a sua redenção provém de Deus. Preste bem atenção nessa palavra. Ele diz assim: disseram os nércios no seu coração, não há Deus. Quem são esses nércios? Os tolos. Ele diz assim: não há Deus. Tem se corrompido, fazem-se abomináveis as suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Aí no versículo 2 diz assim: o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. E aí depois ele diz no 3: desviaram-se todos e justamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Aí ele diz: não terão conhecimentos os obreiros da iniquidade, que comem o seu povo como se comesse pão. Eles não invocam ao Senhor. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vos envergonheis o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quanto ao Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Eu só quero enfatizar esse versículo aqui que diz assim: disseram os nécios, os tolos no seu coração, não há um Deus. Ponto. Quantos por aí diz que Deus não existe? Quantos por aí dizem que Deus não existe? Eu só vou usar um exemplo. Essas pessoas que dizem por aí, principalmente nos momentos de revolta, que a pessoa não começa mais a acreditar em Deus. Não começa. Eles querem culpar a Deus de tudo, como Deus fosse o causador dos seus problemas. E eles se esquecem de olhar para si mesmo, que são eles mesmos que propõem, que conduz os seus passos. O Senhor, ele nos dá livre arbítrio. E a palavra do Senhor, ela nos ensina o melhor caminho que devemos andar. Essa palavra aqui, ela é maravilhosa. E ela nos ensina, ela nos conduz. E as pessoas, elas ficam perdidas, irritadas, revoltadas com Deus, enquanto Deus não tem culpa de nada. Mas eu lhe garanto uma coisa: imagine se nós estivéssemos todos nós dentro de um avião e uma da turbina do avião começasse a pegar fogo. Eu tenho certeza que todos aqueles que estivessem dentro do avião iriam clamar por Deus. Talvez 90% daqueles que estavam ali dentro se diziam ateu. Mas naquele momento, eles começam a clamar por Deus. O
coração do homem é enganador. E essa é a palavra de hoje. Vamos orar nesse momento. Paizinho Santo, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pelos teus ensinamentos. Obrigado, Pai. Eis-nos aqui, queremos entregar a primícia da nossa manhã, do nosso dia para o Senhor. Pai, usa-me conforme a tua vontade, que palavra nenhuma saia dos meus lábios que tu não queiras. Prepara o nosso coração, a nossa mente, para receber aquilo que tu queres falar conosco. E nos fazem, Senhor, fortes, confiantes, com a certeza, Senhor, que tu estás sempre conosco. E desde já nós te louvamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos nós dizemos amém, amém, amém. Hoje é o nosso 33º dia do propósito de 40. Só está faltando 7 dias aí na frente para terminar os 40 dias. E a palavra de hoje, a oração de hoje, que nós vamos pedir ao Senhor para guardar os nossos corações. Lá em Provérbio 4, versículo 13, se não me falha a memória, ele diz sobre todas as coisas, 23. Sobre todas as coisas o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Nós precisamos guardar. O coração é uma área de sentimento. E o coração, irmãos, é enganador. Como eu iniciei aqui a palavra de hoje, justamente falando aqui no Salmo 14, no primeiro versículo que diz os nécios no seu coração, não há um Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. As pessoas tolas, as ignorantes, que se dizem, e eles são tão estudiosos, muitos deles, quando eles caem em dizer que Deus não existe. Eu já me deparei com um jovem que se diz ateu. Eu olhei para ele, eu tive pena, porque a vida dele não tem nada. Você vê que é uma pessoa revoltada, uma pessoa infeliz e autossuficiente, que se diz autodidata, que não precisa estudar, que não precisa ir para a faculdade, porque conhece e sabe tudo. É uma pessoa que se diz tão inteligente e que menospreza os cristãos, menospreza as pessoas, e ele não tem nada e se diz ateu e diz que não crê em Deus, que Deus não existe. Realmente, para ele não existe, não. E ele se acha autossuficiente. Eu tive pena. Irmãos, para essas pessoas nós temos que orar com muito amor e carinho e pedir a Deus para que eles possam, face a face, estar na frente do Senhor, para ver que eles estão errados. Eles são tão burros que eles não conseguem enxergar esse Deus tão perfeito, que fez todas as coisas. Quantos e quantos e quantos e quantos já tentaram provar que Deus não existe? E todos eles chegaram a um ponto. E eu tô falando agora de gente grande, viu? Não é gentinha pequena não, viu? Que se diz ateu, e que é autossuficiente, e que é autodidata, que conhece tudo, conhece mais do que aqueles que são formados, tem doutorado. Mas ali é um engano do diabo. Porque tem gente que se engana, achando que sabe muito, mas não sabe de nada. O diabo tem colocado no coração dele a arrogância, a autossuficiência. Tem colocado na mente dele. E ele tem se enganado, achando que sabe tudo. Aqui em Provérbio 4, 23, é bem forte.
poucas palavras, fala muito. Sobre todas as coisas, o que é que se deve guardar? Guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procede toda saída da nossa vida. É bem simples, bem profundo, bem sábias palavras de Salomão. Porque o coração, ele é enganador. E o inimigo das nossas almas, ele age muitas das vezes na nossa mente, aqui, na área sentimental, onde as pessoas, elas são enganadas. Agora, tudo isso depende de como cada um de nós temos andado. Será que temos alimentado a nossa carne? Ou estamos alimentando o nosso espírito? Será que nós temos caminhado como a palavra do Senhor nos ensina? Ou será que estamos, andando de qualquer forma, como esse caminho é tão largo por aí, tão vasto, que é um caminho de engano, onde as pessoas, elas mesmas se enganam. Dizendo que não existe um Deus. E agora, a moda aí virou, sabe o quê? Dizer que Deus somos nós. Ah, você é o seu próprio Deus. Essa é a moda por aí. Não se engane não, viu? Hey, não se engane não. Nós não somos Deus nenhum. Agora, existe um Deus. Aleluia! O nosso Criador, o Pai, o único. Aquele que, se nós abrirmos a porta do nosso coração, se nós abrirmos a nossa vida, Ele habita em nós. Aí sim. Se buscarmos a presença do Pai, porque nós somos templo do Espírito Santo. A palavra do Senhor é bem clara sobre isso. Agora, para isso, nós precisamos abrir a nossa vida diante do Pai que está no céu e dizer assim: Senhor, eis-me aqui, Paizinho Santo, habita em mim. Habita em nós. Senhor, guarda, proteja o nosso coração, porque nós precisamos. O coração do homem, ele é muito enganador, como dizia mesmo o profeta Jeremias. Aí ele diz: quem conhecerá? Aí Deus brada e diz: eu esquadrinho vossos corações. Cuidado com essa área de sentimento aí, viu? Para não cair nas ciladas do inimigo, porque o que mais o inimigo faz é armar ciladas, principalmente contra essa área da emoção. Esses dias aí para trás, eu conheci uma senhora. Ela é tia de uma irmã do nosso ministério. Ela já tem, parece, eu não sei, 80 e poucos anos. Eu não me lembro exatamente a idade dela. Moça solteira. Nunca casou. E ali ela falou: a minha tia nunca casou. Nunca quis casar, cuidou da mãe, cuidou da casa. E hoje é o sobrinho que cuida dela e ela é muito independente. Eu vi que ela é super independente. Aí eu olhei pra ela, irmãos. Aquela mulher assim, bem beata, né? Porque ela não é crente, porque ela crê em Deus. Mas ela é católica, né? Aquelas bem... E eu conversando com ela ali, com aquela senhorinha, eu olhei pra ela e disse: a senhora não quis casar, né? Na hora, o Senhor falou ao meu coração. Passou um filme assim, como se fosse passando um filme da vida dela. Ela teve um amor perdido. Ela teve uma desilusão que fez com que ela não quisesse mais casar com homem nenhum, nem namorar, porque ela nunca foi casada. Ela trancou o coração dela.
com aquela tristeza. E eu olhei para ela e eu falei, eu disse, a senhora teve um grande amor, né? Aí ela olhou assim para mim. Aí eu disse, eu comecei a dizer a história dela. E ela confirmando tudinho. E ela confirmou, é isso mesmo. Para você ver como o coração, ele é arteiro. Ele é enganador. E nós temos que ter cuidado. De não deixarmos essa área ser metralhada com turbilhões de sentimentos, principalmente no momento de uma perca, seja ela de um ente familiar, seja ela de um esposo ou uma esposa, ou de um namorado, uma namorada. Não deixa, cuidado, guarda o teu coração, para que não venha ser atingido com sentimentos, turbilhões de sentimentos, que vai te levar para uma vida solitária, até uma vida de morte. Porque muitos, no momento de tristeza, no momento de perca, por falta de sabedoria, eles se fecham. Aí vive uma vida frustrada, uma vida só, porque elas se fecham e nunca mais. E principalmente as pessoas que se trancam. E naquela época, né, muitos anos atrás, eu fico imaginando uma jovem se apaixonar por um jovem, né, amar aquele jovem, até amar em oculto, guardando para si. Talvez se tornaram-se melhores amigos de escola, de vizinhança, conversavam, estudavam, e de repente esse jovem se apaixona pela melhor amiga dela. E ali ele casa não com ela, porque ele nunca namorou com ela, foram sempre amigos. Mas ela, naquela ilusão de que estava sendo amada, por conta da atenção dele para com ela como amigo. Aí ele vai e casa com a melhor amiga dela. E aquela jovem se frustra, participa até do casamento, mas ela se fecha e não deixa mais nunca ninguém entrar dentro do seu coração. Quantas e quantas pessoas sofrem com isso? Aí entra a revolta, Deus não existe, né? E o inimigo, ele engana. E aqui nós vemos guardar o nosso coração. Nós precisamos que estimar a nossa própria mente, vigiar com os nossos pensamentos, porque o coração e a mente, ele andam juntos. As emoções e a vontade, nós temos que ter muito cuidado. Porque como o coração é um órgão das emoções, do sentimento, nós precisamos imaginar, por exemplo, Salomão. Você imaginou se Salomão tivesse guardado o coração dele? Onde ele estaria? Porque Salomão foi um homem muito sábio. Ele poderia ter pedido qualquer coisa a Deus, porque Deus deu isso para ele. Mas, no entanto, ele pediu sabedoria. Mas foi na sua própria sabedoria que ele tropeçou e caiu. Foi nos seus próprios conhecimentos, achando que sabia o que estava fazendo. Você imaginou se ele tivesse guardado o coração dele? Porque o Salomão foi o homem que teve mais mulheres.
Ele tinha não sei quantas mil esposas. Você imaginou a quantidade de esposa que Salomão tinha? Tudo isso para trazer paz para Israel. Ele casava com os países, as filhas dos reis dos países inimigos. E ali junto essas filhas desses reis, essas princesas que vinham para dentro de Israel, traziam os seus ídolos. E aí foi a queda de Salomão, achando que ele estava fazendo correto. Não se estribe no seu próprio conhecimento e nem no seu coração. Vigia. Se nós guardarmos o nosso coração, a nossa mente tem que estar renovada em Cristo Jesus o tempo todo. Os ateus, eles se enganam, dizendo que não existe um Deus. Com certeza uma grande revolta também entrou no seu coração por conta de alguma coisa que no meio do caminho ele achou que fosse injusto. Então Deus não existe, ou porque aconteceu isso na vida dele ou na vida dela. Aí eles dizem que Deus não existe, mas Deus existe. Deus existe. Meu Deus do céu, como Deus existe. Em cada batida do nosso coração, em cada pulsar do nosso pulso, em cada ar que respiramos, em cada gota do orvalho que cai pela manhã. A chuva, o vento, o fogo, a água, a terra, as estrelas, o sol. Deus existe. E Ele existe em mim e Ele existe em vocês. Nós temos o DNA de Deus. Nós somos filho e criação de um Pai maravilhoso, um Pai tremendo, amoroso, bondoso. Ele existe sim. Ele nos consola nos momentos mais difíceis da nossa vida, quando choramos sem cessar. De repente nós sentimos um abraço. É Ele nos abraçando e nos consolando. Aí vem um alívio. O provérbio mesmo diz, depois de uma noite de choro, a alegria vem pela manhã. E a alegria vem pela manhã sim. Porque a cada manhã o Senhor renova a nossa força. E Ele restaura a nossa alegria e nos dá permissão de fazermos diferente. A cada manhã, o Senhor se faz presente. Só o fato de estarmos aqui nessa manhã é porque o amor de Deus, o nosso Papai do céu, Ele permitiu que eu e vocês estivéssemos aqui, nos dando uma nova chance, permitindo um dia a mais para fazermos diferença. Sobre todas as coisas, o que devemos guardar? Vamos guardar o nosso coração, porque dele procede toda saída da vida. Vamos guardar o nosso coração, irmãos. Que no dia de hoje nós possamos orar, pedir a Deus, Senhor, me ajuda com essa área. As áreas das emoções, os sentimentos. Porque muitas das vezes, irmãos, até mesmo pelo nosso coração e o nosso olhar, ele pode nos enganar. Muitas das vezes a gente perde as nossas bênçãos por conta até mesmo dos julgamentos, de olhar e julgar, de não crer, de não aceitar.
ou de colocar toda a nossa vida na mão de um homem ou de uma mulher e deixar Deus de lado. Estamos sendo enganados pelos nossos próprios sentimentos. E aí onde o inimigo ele entra e começa a fazer a festa. O enganador ele vem e começa a tentar nos maltratar por dentro, nos enganando com essa área que só o Senhor conhece. Irmãos, Jesus te ama. Cada um de vocês tem um valor incomparável, insondável diante de Deus. E esse nosso Deus, ele é tão real quanto eu e vocês. E ele te ama muito. Não deixe ser enganado pelos seus próprios sentimentos. Confia, não se iluda. Não pense que você não vai vencer, que você não vai conseguir, porque você vai vencer sim. Você vai conseguir sim. Porque o nosso Deus que está nos céus, ele também está aqui na terra, através do seu Espírito Santo. Ele não está tão longe que nós não possamos alcançar. Não está. E a mão dele não está encolhida. Não está. Nós é que limitamos Deus. Nós é que nos afastamos de Deus. Então, não se engane. Não deixe o teu coração te enganar. Guarda ele. Guarda os teus sentimentos. Guarda. Não deixa o inimigo entrar nessa área. Aleluia. Glória a Deus. Olha bem. Filho meu. Isso no versículo 20 do 4, ele diz: Filho meu, atenta para as minhas palavras, da minha razão, inclina o teu ouvido. Ó igreja, inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda no meio do teu coração. Guarda a palavra de Deus no meio do teu coração. Porque, sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede toda a saída da vida. Agora, para isso, para guardarmos o nosso coração, nós temos que guardar a palavra de Deus em nós. Nós temos que nos alimentar, nos fortalecer, buscando em conhecer e prosseguindo o Pai que está no céu. Com orações, com súplicas, com adoração, com separação, com conhecimento da palavra de Deus. Porque ele deixa bem claro, ele diz: filho meu, atenta, atenta para as minhas palavras, as minhas razões. Olha bem, atenta. As minhas razões inclina o teu ouvido. Escuta, escuta Deus falar. Escuta a palavra do Senhor. Não as deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda no meio do teu coração. Guarda. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Cuidado com o que você fala. Não murmura. Aos teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Ponderar a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal.
foge da aparência do mal. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, mais uma vez, Paizinho Santo, nos dobramos diante da Tua presença. Senhor, primeiramente para pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, porque são muitos. Quantas das vezes, Pai, deixamos o nosso coração nos enganar, nos liderar a área da emoção. Permitimos, Senhor, que outras coisas habitem em nós do que a Tua própria palavra. Fugindo da verdade. Nos alimentamos mais, Senhor, como muitos têm se alimentado, com televisão, com filmes, com novelas. Se alimentamos com as coisas deste mundo e esquecemos, Senhor, de alimentarmos com a Tua palavra e guardar ela em nosso coração. Aqui, Senhor, em Provérbio, quando Tu falas, Senhor, sobre todas as coisas, guarda o Teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Nós sabemos, Senhor, se guardarmos o nosso coração, principalmente a Tua palavra em nós, nós vamos saber o verdadeiro caminho e tomar as verdadeiras decisões que precisamos ser tomadas. Meu Deus, queremos apresentar não somente a nossa vida, mas a vida dos nossos familiares, cada um. Visita nesse momento cada lar aqui representado. Meu Pai, visita a necessidade de cada um dos meus irmãos. Muitos daqueles que têm passado por lutas interiores, lutas travadas na mente. Tudo isso, Senhor, a ilusão do coração, ao qual, no meio do caminho, de alguma forma, eles tropeçaram. Eles deixaram ser enganados. Apanharam, sofreram. Mas, meu Deus, tem de misericórdia. Vem, meu Pai, habita em cada um. Trabalha na vida de cada um de nós conforme as nossas necessidades. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a guardar o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, meu Pai, nos livrando de todos os dardos do inimigo, todas as flechadas que muitas das vezes nós somos bombardeados, Senhor, pelas coisas desse mundo. Meu Pai, blinda as nossas vidas, blinda o nosso coração. A nossa mente esteja firmada em Ti, Jesus. Caminha conosco, segura em nós, meu Pai, segura em nossas mãos. E sabemos, Pai, que cada um dos meus irmãos, dos meus amigos, eles precisam de Ti. Meu Deus, nos proteja no dia de hoje. Livra-nos, Senhor, de nós mesmos. Livra-nos, Senhor, do homem sanguinário, das flechas que voam de dia e de noite, da mortandade que assola ao meio-dia. Livra-nos, Senhor, do olho grande de inveja, das orações contrárias. Livra-nos, Senhor, de todo o mal. Meu Deus, toda a fúria do inimigo contra a nossa casa, contra a nossa vida, contra a vida dos nossos, que perca as suas forças e sejam lançadas por terra. Em nome de Jesus. Toda a fúria do inimigo caia por terra em nome de Jesus. Senhor, dá cegueira aos nossos inimigos, dá surdez aos nossos inimigos. E nos proteja, nos esconda em Teu esconderijo. Livra-nos, Senhor, de todo embaraço. Porque tem vidas, Pai, Tu tem me mostrado que tem vidas que estão todas embaraçadas, sem conseguir andar e sem conseguir sair do lugar. Estão sem direção. Mas, meu Pai, em nome de Jesus, abre a mente. Abre, Senhor, o coração dessas pessoas
para ter visão espiritual e um coração com sede e fome de te conhecer e de te buscar, meu Pai. E querer estar e viver na tua presença. Meu Deus, em nome de Jesus. Faz tudo novo, meu Deus. Vai trabalhando, Senhor, em cada família. Vai restaurando aquilo que precisa ser restaurado. Vai tirando aquilo que precisa ser tirado. E vai renovando, meu Pai, as forças do meu irmão, da minha irmã. A fé, a esperança. E transforma, meu Deus, esse coração. Transforma, meu Deus. E eu te louvo, Senhor. E eu já te agradeço. E todos nós te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos nós dizemos amém, amém, amém. Graças a Deus. Shalom, shalom, Adonai. Baruch haba Bishem Adonai. Bendito é aquele que vem em nome de Jesus. Tenha um dia de bênção. Que o Senhor nosso Deus possa te abençoar no dia de hoje. Te conduzir dando sabedoria. Até mesmo como falar para essas pessoas que muitos deles não crê na existência de Deus. Demonstre amor. Não discutam com eles, porque é perca de tempo. Mas mostre o contrário, que existe um Deus com muita sabedoria, porque o nosso Deus, ele vive e ele habita em nós. Por isso que nós temos que guardar o nosso coração. Só lembra, os tolos, eles dizem em seu coração que Deus não existe, mas na hora da necessidade, todo mundo eles correm para Deus. Até mesmo aqueles que se dizem ateu, eles terminam acreditando, porque no momento da dor, eles clamam por Deus. Então, no fundo, não existe ateu. Existem pessoas revoltadas e botam a culpa em Deus, enquanto a culpa está nelas mesmas. Porque Deus está vivo, ele não é um Deus morto. E Deus existe. E ele é o Pai amado, que está no céu, que te ama muito e que cuida de cada um de vocês e cuida também da minha vida, do meu lar e dos meus familiares. Ele também cuida do seu. Nunca se revolte e procure culpar a Deus por algo, que a culpa são deles. Saiba que Deus, ele nunca nos abandona. Nunca. O homem é que se afasta de Deus. Então, como diz o salmista, não, aqui em Provérbios, Salomão dizendo, Provérbio 4, 23, sobre todas as coisas, o que nós devemos guardar? Guardar o nosso coração, porque dele procede a saída da nossa vida. Amém? Um beijo no coração. A paz do Senhor. Amanhã vai ser o nosso 34º dia. Gente, glória a Deus. Aleluia. Então amanhã estaremos aqui. Amanhã sábado, né? Será o nosso 34º dia. Estamos prosseguindo e daqui a pouco estamos terminando os nossos 40 dias, esse propósito. Com chave, fechando com chave de vitória. Porque o Senhor é aquele que nos dá a vitória. Continue firme, continue forte, porque o Senhor, ele está no controle de todas as coisas. Shalom! Amo vocês, a paz e até amanhã em nome de Jesus. A paz do Senhor.